Olá pessoal, sou Osmair e nessa videoaula eu vou estar apresentando para vocês o LibreOffice Calc, onde nós vamos estar trabalhando aí com tabelas, que é o conteúdo aí da nossa segunda semana, na nossa disciplina. Primeiramente nós vamos aqui para abrir o programa. Uma vez aberto, nós temos aqui a área de trabalho. Como nos vídeos do Writer, eu não vou entrar em detalhes sobre as barras, visto que a gente já tem tudo detalhadinho aí na apostila. Ok? Então, conforme a gente for criando aí a nossa tabela, a gente vai conhecendo aí alguns dos recursos básicos. Para esse vídeo, fiz uma pesquisa aí, já separei aqui o conteúdo. No ano passado a gente teve um surto grande do Ebola, o maior desde quando ele surgiu. Então eu vou construir com vocês uma tabelinha com os casos e a quantidade de mortos que teve em cada ano aí que teve os surtos desse vírus. Aqui no nosso ambiente de trabalho aqui do LibreOffice Calc, vocês podem ver que, diferente do Writer, nós não temos uma folha limpa, nós temos uma área com várias células, que são esses campos que nós vemos aqui na área de trabalho, onde ela é constituída por colunas e linhas, ok? Então, quando nós trabalhamos com tabelas no Calc, nós sempre vamos nos orientar pela célula que a gente está trabalhando. No caso, se eu clicar aqui, eu vou estar trabalhando na célula D7. Eu estou na coluna D, na linha 7, ok? Bom, então, primeira coisa aqui, eu vou estar colocando aqui o título da minha tabela. Então, vai ser surtos de Ebola por ano. Ok? Eu digitei, teclei Enter. Você pode ver que o título da minha tabela, ele pegou mais de uma coluna. Ok? Entretanto, se eu clicar aqui na coluna B e digitar qualquer informação que seja, por exemplo, o primeiro ano que teve o surto foi 1976, você pode ver que sumiu o texto que estava aqui e apareceu uma setinha vermelha aqui para mim. Por quê? Porque o conteúdo dessa célula ele é maior do que o espaço que eu tenho aqui para ele ser exibido. Você pode ver que quando eu cliquei em cima, ele apareceu todo por completo aqui. Tá? Nós temos duas maneiras de inserir informações na célula da nossa tabela. Eu posso dar 2 cliques, como eu fiz para colocar o título. 2 cliques, ele vai habilitar aqui para eu digitar a informação. Ou eu posso clicar na célula e clicar aqui em cima na barra de fórmula. Ela é uma barra de texto também. Então tudo que eu digitar aqui em cima vai aparecer na célula aqui embaixo e vice-versa. Se eu der 2 cliques e digitar aqui também, ele vai aparecer no campo de fórmula, ok? Bom, então aqui para eu apagar é só eu clicar em cima e pressionar Delete no teclado, ok? E ele já vai apagar o conteúdo. Voltou o conteúdo aqui, certo? Como que eu faço para esse conteúdo, para ajustar, o tamanho da minha célula, para que ela exiba todo o texto que eu tenho? É bem simples. É só eu posicionar o mouse entre as colunas. Quando eu posiciono, você pode ver que ele vai mudar a seta do mouse. Se eu pressionar o botão esquerdo e manter pressionado e arrastar para os lados, eu vou estar alterando o tamanho dela. Então eu puxo para cá e ele ajusta. Ok? E mais simples ainda, se for menor, basta eu dar 2 cliques. Dando 2 cliques já ajusta automático. Mas nesse caso aqui, como são vários anos, eu quero que esse texto meu ele ocupe a quantidade de linha que vai ser a quantidade de ano. No caso aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos que tiveram esse surto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui 16 linhas
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E vou clicar nessa opção aqui que é mesclar célula. O que ele vai fazer? Ele vai unir todas essas células aqui como se fosse uma única coluna, nessa linha, na linha 1. As demais linhas vão continuar da mesma maneira. Então eu vou clicar aqui, vocês podem ver que sumiu, né, as divisórias. Aqui eu não tenho, né, mas virou um texto só, o texto virou um campo só, o texto já ficou centralizado. Se eu quiser que ele não se fique centralizado, é o mesmo esquema de alinhamento do LibreOffice Writer, né? Basta eu clicar aqui, ele vai alinhar à esquerda, aqui à direita, e aqui ele vai justificar o texto, ok? Mas eu vou deixar, né, aqui em ele centralizado. Logo abaixo eu vou começar a inserir os anos, ok? Então o primeiro ano que teve o surto foi em 1976, o segundo foi em 1977, 1979. Para eu mudar de célula, como eu estou fazendo aqui, sem clicar com o mouse, basta você pressionar a tecla Tab no teclado, que é a tecla que fica à esquerda do teclado, que ela tem duas setinhas, uma para a esquerda e uma para a direita, na mesma tecla. Quando eu pressiono, ela já muda para a próxima célula, né, sem eu precisar ficar clicando, indo com o mouse. Então, 1996, 2000, 2001, 2014. Aqui vocês podem ver que passou, porque eu pulei uma linha aqui no começo, porque eu vou colocar uma outra informação aqui. Então, né, eu vou juntar aqui também, é só eu clicar em mesclar, ele vai desfazer, né, voltou, e eu clico novamente, ele vai mesclar todas as células em uma só. Aqui a primeira, o que vai ser? Vai ser os casos, né, os surtos, a quantidade de casos que teve, e a segunda linha, no caso a quarta linha, a quantidade de morte. E aqui eu vou começar a inserir a quantidade de casos que teve em cada ano. No primeiro ano foram 602, no segundo ano 1, 86, 53, sempre teclando tab no teclado, tá? Por exemplo, precisar ficar vindo aqui 53, 315, aí eu venho aqui com o mouse, clico, né? E 315, 91, 325. Certo? Então, eu digitei aqui, né, através da pesquisa que eu fiz, eu tive essas informações. E além de baixo, de acordo com os casos, a quantidade de morte. No primeiro ano foram 431, no segundo ano foi 1, 23, 31, certo? Então, aqui eu já tenho aí a minha tabela com as informações. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma formatação na tabela, né? Porque assim, aqui na visualização da criação, nós estamos vendo aqui as células, certo? Só que se eu deixar ela assim e eu quiser imprimir, né, esse arquivo, quando eu clicar aqui, ó, nessa opção aqui que é visualizar página, ele vai mostrar para mim como que vai ser impresso. Vocês podem ver que não apareceu aquelas divisórias que a gente tem na célula na visualização ali. Ok? Então aquilo é só na hora da criação. A gente quer que fique visível, como que nós fazemos? Nós temos que selecionar nossa tabela
e clicar nessa opção aqui, que é bordas. Então eu vou clicar na setinha à direita, e aqui tem as opções que eu posso colocar somente borda à esquerda, borda direita, somente do lado esquerdo e direito, né? E aqui eu vou colocar em todos os campos que está selecionado, né? Que vai compor a tabela. Então eu clico aqui, pronto, vocês podem ver que deu a diferença, né, aqui entre as células e as células que compõem a tabela, né? Ela tem um risco mais escuro, enquanto aqui embaixo é um risco mais claro, né? Que é um cinza, e aqui já é uma cor preta mesmo. Se eu clicar aqui agora em visualizar, o que vai acontecer? Agora eu já consigo ver as células da minha tabela. A formatação aqui do texto em si é bem parecido com o LibreOffice Writer. Okay? Nós temos aqui a barra de ferramentas, né? De formatação. Então, por exemplo, eu quero alterar o título, né, da minha tabela. Basta eu clicar aqui. Aqui eu não tenho necessidade de selecionar o texto, como no LibreOffice Writer, ok? Porque eu vou atribuir a formatação à célula e não ao texto em si. Então, né, se eu determinar que essa célula aqui ela vai ser tamanho 12 em negrito e o alinhamento centralizado, todo o texto que eu digitar dentro dessa célula, independente se eu apagar esse valor aqui, o texto já vai ficar com essa formatação que eu apliquei para ela. Então aqui a gente vai diferenciar, né? No caso os anos aqui, eu vou selecionar a linha, né, com todos os anos, vou colocar em negrito, e os casos de morte também. O que nós podemos fazer também? Nós podemos, como lá no LibreOffice Writer, nós podemos alterar a cor do texto através desse recurso aqui, cor da fonte. Basta eu clicar na setinha direita e selecionar a cor que eu quero atribuir. E também posso colocar cor de preenchimento, que eu vou colocar uma cor de preenchimento nessa célula. Então, por exemplo, eu quero colocar uma cor mais clara, né? Aí eu posso vir nessa linha, vou selecionar todas as células, vou clicar aqui, vou selecionar uma outra cor, que ficou bem parecida, vou trocar aqui, vou colocar uma cor mais clara, aí cinza, aí eu quero colocar aqui também colorido. Na verdade essa parte aqui né, de alterar a cor é mais, né, para às vezes facilitar um pouquinho a identificação das informações na tabela, né, e é mais visual mesmo, que não vai, né, em questão, não vai fazer muita diferença não. Então aqui eu vou estar centralizando também, né, esses textos, basta eu selecionar, clicar aqui, selecionar também aqui, centralizar tudo. Centralizar, é mais fácil eu ter selecionado aqui tudo, centralizar tudo junto. Por padrão também, como no Writer, né, a nossa área de trabalho ela vem configurada em retrato, né? Quando eu visualizo aqui, pode ver que ela mostra a folha e a minha tabela não está aparecendo em tudo, porque eu tenho mais de uma página, pode ver que é página 1. Então se eu movimentar o scroll do mouse, né, que é aquela bolinha, eu vou passar para a página 2 e para a página 3. Eu tenho 3 páginas. Né? Como que eu posso solucionar isso? É bem simples. Da mesma maneira que a gente faz no LibreOffice Writer. Nós vamos aqui na opção Formatar, Página. E vamos alterar aqui a orientação da nossa página para paisagem. Ok. Pronto. Para facilitar a nossa visualização, na margem, né, no limite da folha, ele fica com a linha mais escura. Né? Vocês podem reparar aí na hora que vocês forem trabalhar, né, no LibreOffice, no Calc, que ele, quando você visualiza pela primeira vez, ele vai habilitar esse recurso que ele vai marcar aqui para vocês o limite de cada folha. Então, acho que não vai caber numa folha, vamos ver se eu vou dar 2 cliques aqui em cada linha para ajustar, né, o espaço. Você pode ver que eu tenho espaço sobrando, né, não preciso desse espaço todo na célula, para ver se vai caber tudo
em uma página só. Eu vou dando 2 cliques, ele vai ajustando automático. Ele vai caber, vai até sobrar espaço. Eu ajustei, né? Estou buscando minha tabela, agora se eu vim em visualizar, minha tabela está toda em uma única página. Então, com essas informações, né, o que nós podemos fazer? O que nós vamos aprender agora? Nós vamos conhecer um pouco de algumas funções, né, que o LibreOffice Calc fornece para a gente. Né, que a maior vantagem de a gente trabalhar com ele, além de ser a criação de tabelas, são as fórmulas, né, que ela já faz ali o cálculo para a gente automático. Por exemplo, eu quero acrescentar uma coluna aqui de total. Né, eu quero que aqui seja exibido o total aqui de casos e de morte que teve durante todos os anos. Então, basta eu clicar aqui na última célula e clicar nesse botão E, que é o soma. Eu clicando nele, ele já vai selecionar para mim, né, o intervalo, né, das colunas que ele vai realizar a soma. Vocês podem ver que ele colocou B3, Q3. O que significa isso? Lembrando que ele trabalha com célula, então ele se orienta pela célula e não pelo valor em si. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai somar todo o valor que tiver entre B3 até Q3. Ok? Esse 2 pontos significa até. Certo? Então, se eu quisesse fazer só de 2012 e 2014, não precisaria nem colocar a soma, bastaria eu colocar aqui, deixa eu apagar, aqui bastaria eu colocar o que eu quero somar, no caso seria o valor, né, 2012 e 2014, está no P3 e Q3, então eu colocaria P3 mais Q3 e teclaria Enter, ele já ia fazer a soma para mim, ok? Ele já está fazendo a soma aqui, ó. Só que acontece, eu quero somar mais de um valor. Né? Então, para ele fazer essa função, né, de múltiplos valores, né, a gente tem aí esse recurso aqui que é o autossoma, que ele já puxa para a gente a função soma automaticamente. O que ele vai fazer? Vai colocar igual soma e entre parênteses o intervalo das células que ele vai fazer o cálculo. Okay? Então ele já puxou para mim automático. Enter. Ele já exibiu aqui a somatória, né, entre esses anos, esses 16 anos que teve surto, nós tivemos 3.761 casos. Né? Agora aqui eu, na linha de baixo, eu vou fazer manual para vocês verem como que funciona. Se você já souber, né, a função, né, a fórmula que você quer utilizar, basta você teclar igual no teclado e escrever. Por exemplo, eu vou usar, né, a soma. Então, soma, eu abro parênteses. Você pode ver que ele vai exibir para a gente aqui, ó, uma dica, né, de como que funciona. Então você vai colocar o número 1 e o número 2. Esse vírgula são o as células que eu quero somar. Né? Se eu quisesse somar, por exemplo, a 76, 96, 2004, 2011, o que eu colocaria? B4, né, que eu estou fazendo o cálculo agora da linha de baixo. Então, B4, ponto e vírgula, E4, ponto e vírgula, H4, ponto e vírgula, L4. Ele ia somar esses 4 valores para mim, ok? Só que eu quero, né, a soma de todos os anos. Então, eu vou pegar desde o início, que é o B4, então B4, 2 pontos, que é 4. E fecho parênteses. E teclo Enter. Pronto, ele fez a somatória, né, da quantidade aí de mortes que teve durante todos os anos, né, que teve o surto. O que mais nós podemos fazer aqui? Nós podemos também calcular a média.
Não necessariamente eu tenho que posicionar, né, a célula que vai receber o resultado próxima dos valores. Né? Por exemplo, eu quero calcular a média, mas eu quero calcular a média aqui. Eu posso. Né? Eu só vou especificar aqui que é que vai ser o valor que vai estar aqui. Então eu vou escrever média. Ok. Vou teclar Enter. E aqui na frente eu vou calcular a média. Ok. Lembrando que como ele calcula pela célula, então eu posso colocar em qualquer local que ele vai buscar, né, o valor que eu estou apresentando para ele. Certo? Só que acontece, eu não sei, né, a função média, como que funciona. Né? Não tem problema. Basta você posicionar, marcar a célula onde você quer que seja feito aquele cálculo e pressionar esse botão aqui que é o assistente de funções. Você vai clicar nele e ele vai abrir aqui uma janelinha que vai exibir todas as funções que ele oferece para a gente. Aqui nós temos a categoria e a função. Né? Para facilitar, né? Se você souber aí qual que é o tipo, você já pode vir por aqui, selecionando a função. Ao lado direito ele vai mostrar como que a função, né? Que vai ser o resultado daquela função. E nós podemos selecionar aqui por categoria. É só matemática, ele vai exibir só as matemáticas para mim. Ó. Soma, né? Tem aqui MMC, MDC, odd, multi, ímpar, né? Ele vai verificar ali, vai mostrar para você qual que é o valor, qual que é o ímpar. Né? Nós temos várias opções aqui, né? Matriciais, trabalha com matriz financeira, né? Tem vários para facilitar, que se eu colocar em todos, né, vai exibir várias funções. Né? Então, mas eu quero só a média, né? Então eu vou aqui em estatística, né? E venho aqui em média. Tem média geométrica, média. Mas o que eu quero aqui é esse aqui, a função média. Calcular a média de casos, né, que teve aí, né, durante esse período. Então, como que eu faço? Eu selecionei e vou clicar em próximo. Aqui eu vou selecionar, né, o intervalo. Então, como que eu faço? Basta eu clicar aqui, escolher e coloco. Quero fazer daqui, desse ponto até aqui. Basta eu selecionar e arrastar. Ele já marcou aqui para mim do B4, só que na verdade eu quero fazer dos casos, né? Eu não quero fazer das mortes ainda não. Então, aqui, cliquei. Ele já vai me dar o resultado, certo? Se tiver errado aqui ele não vai mostrar o resultado. Ele vai mostrar o resultado de forma diferente. Se eu apagar aqui, ó, você pode ver aqui, nome. Então, que tem alguma coisa errada. Né? O intervalo aí está errado. Então, coloco, ele já mostrou o resultado. Então, eu vou clicar em OK. Ele vai mostrar para mim aqui a média. Então, ele exibiu aqui para a gente, né, o valor médio. Né, uma média aí, mais ou menos da quantidade de casos. Nesses anos, a média foi 235 casos. Aí eu quero fazer das mortes, né? Então dá a mesma coisa. Vamos fazer direitinho aqui. Vou passar esse médio aqui, eu vou recortar ele daqui, recortar, e vou colar ele aqui embaixo, colar. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Eu vou clicar aqui em recortar, vou clicar aqui e vou colar. Eu já precisei ajustar, né, o campo aqui, porque o tamanho que estava aqui não ia caber todas as informações. Então, vou alterar aqui um pouco a informação da minha tabela. Então aqui eu tenho a média de casos. Né? Vamos ajustar aqui, exibir, e logo abaixo eu vou ter a média de mortes. Vou aplicar a formatação também aqui. Então, agora eu já sei como que funciona, né? Basta escrever média. Então, é igual
média, abre parênteses, eu vou fazer da B4 até Q4, teclar Enter. Pronto, eu tenho aqui a média, né, da somatória das mortes, deu uma média de 145. Outra função que nós podemos utilizar também, o maior, né, no caso, o maior índice, né, de casos, né, de todos, né, claramente a gente dá para ver que é 2014, né, tanto de casos do surto quanto de morte, mas caso seja uma tabela que tenha várias informações, não dê para a gente identificar, nós podemos fazer também. Como que a gente faz? Eu vou clicar aqui, vou posicionar, eu vou pôr aqui maior caso e menor morte. Vou calcular o maior e o menor. Maior número de casos e maior número de morte. Como que eu faço? Eu vou clicar aqui na função e vou selecionar aqui para ele estatística, né? E vai ter aqui o maior, certo? Então eu vou selecionar aqui a função maior, vou clicar em próximo e vou selecionar o intervalo de dados, né? Vou clicar aqui, então eu quero que seja daqui até aqui. Eu selecionei aqui, né, o intervalo. E aqui embaixo eu vou selecionar a posição, né? A posição que é essa? É o primeiro valor, né? Por exemplo, eu vou colocar 1. Ele já deu aqui para mim, 1323. Então, o primeiro, né? O primeiro maior valor. Ah, mas eu não quero o primeiro maior. Eu quero o terceiro. Então, eu venho aqui e clico 3. Ó. Ele vai me exibir o terceiro maior número, que é 425. Né? Aqui, você pode ver aqui que o terceiro maior realmente é 425. O primeiro é 1323. O segundo seria 602 e o terceiro 425. Tá? Então a gente tem que colocar aqui a posição. Se eu não colocar a posição, deixar em branco, vai dar erro. 502, erro 502. Porque a posição ela é obrigatória. Ela, posição C obrigatória. Certo? A gente ficar sempre atento aí às informações que, né, o assistente de função dá para a gente sobre aquela função. Então, a posição é obrigatória. Então, eu vou posicionar. Então, eu quero o primeiro maior valor. Né? Então, ok. Ele exibiu para mim qual que é o primeiro maior valor. O primeiro maior valor é 323. Aí, eu quero saber o menor número, né, de morte. Claramente é 1. Né? Mas, né, caso seja uma tabela que tenha muitas informações, como que a gente faz? É o mesmo esquema. Nós vamos clicar aqui em função, funções, estatística e vamos procurar aqui o menor número. Né? Esse aqui também você pode ver que é os dados, né? Que vai ser o intervalo de célula onde você quer fazer o cálculo e a posição do valor. Esse aqui é o primeiro menor valor, o segundo menor valor. Então vou clicar em próximo, vou clicar aqui na setinha, vou selecionar aqui o intervalo das células que eu quero, vou clicar aqui e vou clicar aqui e vou digitar 1, né, que é 1. Vou colocar o segundo, 2, é 1 também. Por quê? Porque eu tenho 1 em 77 e 1 em 2011. Então eu quero o terceiro, o sétimo, 31. Eu quero o terceiro. O terceiro é 7, né, que é 2004. Tá? Então eu quero da posição 1, né, o primeiro menor valor. Ok, pronto. Eu tenho aí já, né, o menor valor aqui, centralizar também. Para ficar tudo igual, né, vamos selecionar aqui, vamos atribuir bordas, colocar a borda aqui também no total. Ok. Vou alterar também a cor aqui, né, para seguir o padrão. Acho que foi essa cor. Não. Não é claro. Isso. E aqui no total eu vou colocar em vermelho. Certo? Então, aqui nós temos aí, nós criamos nossa
primeira tabela, né, e conhecemos algumas das funções básicas, né, aí do LibreOffice Calc. Vocês aí, através desse vídeo aí, né, nós aprendemos aí a função soma, okay, através do botão que é autossoma, e a função média, e a função maior, e a função menor. Eu recomendo que vocês analisem aqui, né, através do assistente, as funções que tem. Você pode deixar aqui em todas mesmo, ou verificar uma por uma. E aprendendo mais aí sobre as funções, né, as facilidades que você tem aí de estar utilizando essa ferramenta, que vai facilitar muito aí a vida de vocês, aí, tanto durante o curso quanto no local de trabalho de vocês. Agora, a próxima etapa dessa videoaula, nós vamos estar criando aí um gráfico. Nós temos aqui as informações, e com as informações que nós digitamos aqui na tabela, nós vamos estar criando um gráfico. Para criar o gráfico, é bem simples. Nós vamos selecionar, né, um intervalo das células que nós queremos que faça parte do gráfico. Aqui no caso eu quero, né, só os valores. Tá? E basta eu clicar aqui nesse botão gráfico. Okay? Ou inserir objeto gráfico. Tá? Então a gente vai fazer aqui pelo caminho mais rápido, né, que a gente já tem o atalho dele aqui na barra de ferramentas, aqui na barra de objetos, né? Então, clicar em gráfico, ele vai abrir aqui o assistente para a gente. Ele já vai, aqui nós temos os modelos, né, de gráfico. Conforme a gente seleciona, ele mostra aqui e altera aqui também, né, com as informações. Nós temos o gráfico de coluna, de barra, de pizza, né, que é aquele redondinho, tem vários formatos que vocês podem estar escolhendo, de linha, né, e entre outros. Para aqui eu vou estar utilizando esse primeiro aqui mesmo, que é o de coluna. Ok. Nós vamos clicar em próximo. E vamos marcar aqui série de dados em linhas. Que eu quero que ele pega as linhas aqui. E vou marcar aqui também a primeira linha como rótulo. Ok? Então ela não vai entrar, né, no gráfico. Ela vai ser a primeira linha, né, marcada aqui. No caso é a linha 2, né, que é a primeira linha que está selecionada. Ela é o ano. Né? Então eu quero que o ano fique aqui logo abaixo. Certo? E o gráfico ele vai compor somente dos valores, certo? Que são os casos e as mortes. Vou clicar novamente em próximo, e nessa próxima tela, né, nós vamos clicar aqui e nós vamos colocar a primeira linha, que no caso é a linha 3, né, a linha 3 é o casos. Então, casos. E na segunda intervalo para o caso. E na segunda linha, morte. Ele já alterou o nome aqui, ó, caso e morte. Pode clicar em próximo, né? Ele vai aparecer aqui para caso a gente queira adicionar algum título, subtítulo, né? Por exemplo, título. Surtos, o título da tabela, surtos de Ebola por ano. Então ele vai aparecer aqui pra gente lá, surto de ebola por ano. Eu posso exibir legenda. A legenda é esse aqui, ó. À direita, eu quero a legenda à esquerda. Ele vai inverter aqui para a esquerda. Não, eu quero em cima. Ele vai colocar a legenda aqui em cima. Ficou até melhor, né, do que a direita. Fica mais espaço para o gráfico. Vamos colocar em cima. Eixo X e eixo Y. Eu posso estar alterando aqui também. Mas eu não vou mudar não. Eu vou deixar do jeito que está. Clicar em concluir. Pronto, nós temos aí nosso gráfico criado através das informações que nós digitamos na nossa tabela. Ele fez aqui representando, né, através das informações daqui ele criou
Clicando fora e clicando novamente sobre o gráfico, eu posso reposicionar ele aqui no meu local de trabalho, né? Porque pode ver que está cortando um pedaço aqui da minha tabela. Então eu vou clicar sobre ele, pode ver que quando eu posiciono o mouse, o cursor do mouse modifica, né, para aquela cruz com várias pontinhas, né, que significa que eu posso arrastar esse objeto e eu vou arrastar ele para cá. Vou clicar fora. Ok? Se eu clicar agora em visualizar, se caso eu fosse imprimir, ficaria dessa maneira aqui a impressão, né? A tabela e o gráfico logo abaixo. Vou clicar aqui em fechar a visualização, ele vai voltar aqui para a nossa área de trabalho aí do LibreOffice Calc. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que seja, né, que ajude vocês aí na disciplina. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem contar comigo aí na plataforma. Bom estudo a todos vocês e até o próximo vídeo aula.